Já estamos com o Procurador de Justiça do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha. Doutor Marcelo, tudo bem? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Bom, vou pegar o finalzinho, do comentário da Tayane Mello, dizendo assim, olha, em Brasília há aquele clima dividido, Enquanto a oposição comemora, os governistas se preocupam com essa nova classificação, que, como destacamos, tem validade a partir de hoje. Eu queria ouvir a tua análise em relação a esse equilíbrio. Até especialistas, dizem que essa classificação vai, de alguma forma, trazer benefícios para o Brasil, porque ajudaria, teria uma cooperação internacional para combater, para asfixiar o PCC e o Comando Vermelho, que a gente já sabe que tem essas ramificações fora do país. E, por outro lado, a avaliação é de que não surtiria nenhum efeito, já que o Brasil tem legislações suficientes e, por aqui, as facções continuarão sendo organizações criminosas e não terroristas. E aí, como fazer essa relação? Queria te ouvir. Bom, quem acha que o Brasil tem legislação suficiente e não precisa de ajuda, eu sugiro que olhe para a nossa realidade nos últimos 20 anos e veja o que aconteceu com o Comando Vermelho e o PCC, Facções criminosas que nasceram dentro de unidades prisionais, dentro de penitenciárias, e que hoje dominam, por exemplo, no Rio de Janeiro. O Comando Vermelho domina, as facções criminosas dominam no Rio de Janeiro cerca de 1.900 comunidades. Estamos falando de mais de 3 milhões de cariocas e fluminenses. No Brasil como um todo, 50 milhões de brasileiros vivem em áreas dominadas pelo crime organizado. Então, quem acha que o Brasil tem legislação suficiente realmente não tem conhecimento da realidade. Essa é uma grande oportunidade que nós temos de ter um reforço de peso no combate às facções criminosas. Quem está comemorando é quem quer ver essas facções sendo combatidas de forma mais efetiva. Quem não está comemorando, quem está preocupado? Bom, quem está preocupado, em primeiro lugar, é o Comando Vermelho, em segundo lugar, o PCC, e em terceiro lugar, me parece que são aquelas pessoas que não querem que essas facções sejam efetivamente combatidas, porque não há nenhum motivo, para se considerar que isso seja prejudicial aos interesses do Brasil. Isso é prejudicial aos interesses dessas facções e a de quem dá apoio financeiro, como a repórter muito bem falou. Agora, quem der apoio financeiro a essas facções vai ser punido pela legislação americana. A minha pergunta é, não é para punir? Quem dá apoio financeiro a Comando Vermelho e ao PCC, quem lava dinheiro dessas organizações criminosas, não deve ser punido? É essa a ideia do governo brasileiro? É a impressão que a gente tem, O que se quer é que se continue no terreno da impunidade, terreno no qual essas facções prosperaram e continuam prosperando no Brasil e agora espalham a sua ação para o resto do mundo. 16 países da América do Sul, da América Central e do Caribe concordaram com essa iniciativa americana de classificar as organizações do tráfico como organizações terroristas. Qual deles foi invadido por militares americanos? Nenhum. O Chile não foi invadido, a Argentina não foi invadido, Honduras não foi invadido, El Salvador, ninguém foi invadido. Ao contrário, esses países passaram a ter uma colaboração mais efetiva do governo americano no combate a esses criminosos que espalham o terror. Quem espalha terror é terrorista. Não importa se o objetivo é ideológico ou não. O terrorismo está no método e não no objetivo. Então, acho que hoje é um dia que quem quer efetivamente combater o crime organizado no Brasil deve comemorar. É realmente um dia para ser comemorado, a não ser por aqueles que não querem que essas organizações criminosas sejam financeiramente asfixiadas e efetivamente reprimidas. Agora, doutor, até citando esses países que o senhor nos trouxe aqui, que já foram colocados nessa lista também e que até hoje não teve como é o temor de alguns, uma invasão militar dos Estados Unidos, mas que passaram a ter esses grupos também nessa lista de classificação, de que fato isso mudaria a nossa rotina? O senhor já citou alguns pontos, esse monitoramento mais severo de transações financeiras, no sentido de acabar com o que mais movimenta e o que mais faz com que essas facções
país entrem, né, nos sistemas financeiros. Não é à toa que a gente viu recentemente várias operações, incluindo aqui a Faria Lima, o coração, né, do mercado financeiro do país, dentro no alvo, né, de investigações policiais. Mas o que na prática mudaria a partir de agora? Só para a gente tentar entender se, de fato, como o senhor acabou de dizer, né, não é uma questão só ideológica, né, é uma questão prática que pode nos ajudar, enfim, a evoluir ou a ter resultados mais relevantes quando se trata do combate ao crime organizado. O aspecto mais importante dessa colaboração é o aspecto da asfixia financeira. Né? O governo americano tem instrumentos poderosos para, enfim, impor sanções severas. A economia americana é a economia que tem um peso enorme no mundo, né? Então, com isso, eles têm uma capacidade muito grande de impor multas, impor sanções financeiras a qualquer tipo de banco, empresa, negócio, né, que seja parceiro, né, direto ou indiretamente, dessas facções criminosas, né? Então, a mensagem para o Brasil é, por exemplo, para o sistema financeiro, né? Vocês, banqueiros brasileiros, vocês ganham uma fortuna. Vocês lucram, talvez proporcionalmente, mais do que qualquer sistema bancário de qualquer outro lugar do mundo. Então, o mínimo que se pode exigir é que vocês tenham cuidado, né, com quem está abrindo contas nas suas instituições financeiras. Se são empresas ligadas a esses grupos criminosos, se são empresas que lavam o dinheiro, produto do crime, né, no setor de combustível, nos mais variados setores, então vocês não podem permitir. Vocês não podem permitir que essas empresas tenham contas nos seus bancos e movimentem seu dinheiro como se fossem empresas legais. Né? Então, vai dar mais trabalho? Vai, mas é o mínimo que se pode exigir, né, do sistema financeiro brasileiro. Então, esse aspecto é muito... Outro aspecto importante e que tem sido objeto de um equívoco muito grande, às vezes até de pessoas de boa fé, né, é a ideia de que a repressão a essas organizações criminosas, agora que elas passam a ser classificadas pelos Estados Unidos como terroristas, deixaria de ser feita pelo FBI e pela DEA, pela DEA. A DEA é a Drug Enforcement Agency, é a agência do governo americano especializada em reprimir o tráfico. E o FBI, a Polícia Federal Americana, todo mundo conhece. Então, muitas pessoas dizem, não, agora vai ser a CIA. É a CIA que vai tomar conta desse assunto. E a CIA, a Central Intelligence, a Agência Central de Informações do governo americano, tudo na CIA é secreto, eles não vão mais compartilhar informação com a Polícia Federal brasileira. Isso está errado, né? O México teve as suas organizações, os seus cartéis de drogas classificados como organizações terroristas pelo governo americano. E nem por isso o FBI deixou de agir contra eles, nem por isso a DEA deixou de agir contra eles. Então, essas agências governamentais americanas, FBI e DEA, vão continuar agindo no que couber contra o PCC, contra o Comando Vermelho, e vão continuar dividindo informações com a Polícia Federal Brasileira. Não vai mudar nada disso, isso é uma visão equivocada. Justamente sobre esse ponto que eu ia comentar agora, quando se fala na soberania, que é o que a gente tem ouvido bastante, né? Nossa, mas o Brasil tem que ser soberano. No ponto de vista prático, haveria uma cooperação, não uma imposição dos Estados Unidos, né? Até é importante ressaltar que é uma decisão unilateral, é por parte dos Estados Unidos. Até agora, inclusive, o Brasil não se manifestou em medidas recíprocas ou algo do tipo, mas sim na mesa de diálogo, né? O governo, o Palácio do Planalto ainda tenta reverter essa decisão, conversar, e os Estados Unidos se mostraram abertos para essa comunicação, como disse nessa semana o chanceler Mauro Vieira. Então, na prática, a soberania do Brasil, ela continua mantida. O que teríamos agora seria mais uma ferramenta de apoio no combate a essas organizações, é isso? É evidente, não vai haver quebra de soberania do Brasil no sentido de que militares americanos ou policiais americanos vão invadir o Rio de Janeiro, vão subir os morros aqui do Rio para eles próprios enfrentarem os traficantes. Claro que isso não vai acontecer, não é? O que precisa ficar claro é a importância que essa medida tem para que nós possamos contar com a ajuda americana de forma mais efetiva no combate aliás, é o contrário, né?
Você pergunta para quem mora nessas 1.900 comunidades da minha cidade, por exemplo, da região metropolitana do Rio de Janeiro, qual é o significado de soberania do Estado brasileiro para eles? Não significa nada. O Estado brasileiro não tem soberania. Ninguém pode entrar lá sem a autorização do tráfico. Se o morador chamar uma empresa prestadora de serviços para fazer um reparo na sua casa, na internet, no telefone, não pode entrar. O tráfico não deixa. Se chamar uma ambulância, não pode entrar. Só se o tráfico deixar. Se um turista de São Paulo errar o caminho no Rio de Janeiro e entrar numa dessas comunidades, não tem soberania do Estado, não. Ele vai morrer. Ele vai ser morto, como já aconteceu com torcedores paulistas que vieram assistir jogo no Rio, erraram o caminho, entraram nessas comunidades e foram mortos. Por que eles são mortos? Porque não tem soberania do Estado. A Constituição brasileira não entra lá. A Justiça brasileira não entra, a polícia não entra, ninguém entra. Só se eles deixarem. Se eles deixarem, entra. Eles são soberanos. O Comando Vermelho é soberano nesses locais. O crime organizado é soberano. É com esse tipo de violação da soberania que o governo federal devia estar preocupado. Infelizmente, ao que parece, não está. Agora, procurador, para a gente finalizar, se essa cooperação internacional, enfim, vamos colocar os Estados Unidos, que é o nosso ponto principal de conversa. Se essa cooperação tivesse acontecido anos atrás, e aí independente dos governos, passaram vários presidentes até aqui, o senhor avalia que a expansão do Comando Vermelho e do PCC, ela teria sido um pouco mais controlada? Ou estaríamos no mesmo patamar que, infelizmente, estamos hoje diante do crime organizado? Talvez estivéssemos numa situação melhor, mas o grande responsável pela situação a que chegamos foi a postura do Estado brasileiro em termos de legislação, principalmente, em termos de política prisional e em termos de política criminal. Essas facções nasceram dentro das unidades prisionais. O Estado brasileiro não tem soberania sobre o sistema prisional. Quem manda na prisão são as facções. E para resolver isso, nós precisaríamos ter investido na criação de novas vagas, porque é a superpopulação carcerária que torna precárias as condições dentro das penitenciárias brasileiras e faz com que o crime organizado exerça uma espécie de função assim assistencialista. São as facções que dão chinelos para os presos, que dão roupas, que dão cobertores, e com isso elas vão mandando, vão comandando, E para que isso melhorasse, nós precisaríamos ter investido na criação de novas vagas no sistema prisional, coisa que o governo brasileiro historicamente não faz, não se dispõe a fazer. O que nós gastamos com estádios para aquela Copa do Mundo que aconteceu no Brasil, resolvia 100% o problema da falta de vagas no sistema, e aí sim, nós poderíamos ter penitenciárias em que quem mandasse realmente fosse o Estado, e não as facções criminosas. Isso teria sido fundamental para evitar o fortalecimento desses grupos criminosos, dessas organizações que tanto prejuízo trazem, principalmente para as camadas mais humildes da nossa população. Doutor Marcelo Rocha Monteiro, Procurador de Justiça do Rio de Janeiro, muito obrigada, pela tua participação. Uma ótima sexta e até a próxima por aqui. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço.